Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos iniciando mais uma aula. Esta aula é mais uma aula do 8º ano, a aula de número 18. Muito bem, vamos ver o que nós temos para hoje. Precisamos lembrar que na nossa última aula nós falamos sobre uns temas bem interessantes. Nós falamos sobre as sevianas notáveis. E as sevianas notáveis são altura, vamos só lembrar aqui, altura, mediana, bissetriz e a mediatriz. Cada uma delas apresenta um elemento particular. O cruzamento ou a interseção entre as alturas relativas, nós vamos obter altura relativa, nós vamos obter o ortocentro. As interseções entre as medianas, nós vamos encontrar o baricentro. A interseção entre as bissetrizes, nós vamos encontrar o incentro. E as medianas, as mediatrizes, nós vamos encontrar o circuncentro. Beleza? Então, essas são as relações que nós vimos aí na nossa última aula, beleza? Por conta disso, nós vamos ainda trabalhar esses valores, tá? Geometricamente e algebricamente, beleza? Muito bem. Então, dando continuidade, nós precisamos terminar duas questões que ficaram pendentes. Beleza? Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte. Em um triângulo ABC, vamos imaginar esse triângulo, tá? Em um triângulo ABC, o ângulo B mede 60. Vamos supor que aqui seja 60, o ângulo B. E o ângulo C mede 20. Vamos supor que aqui seja o C e aqui é 20. Consequentemente, aqui é o A e nós não conhecemos. Vamos chamar de X. Calcule a medida de um ângulo formado pela altura relativa ao lado BC. Então, está aqui o lado BC. Aqui o lado BC. Beleza? A altura relativa a ele, ela vai ter que sair do vértice oposto. Está aqui a altura relativa. E a bissetriz do ângulo. Então, vamos descobrir a bissetriz. A bissetriz, pessoal, ela divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Beleza? Isso quer dizer que se aqui for X, aqui também será X. Mas a pergunta é, qual a medida, tá, do ângulo formado por elas? Então, eu estou querendo calcular esse ângulo aqui, que nós vamos chamar de A. Beleza? Esse ângulo A. Vamos trazer para cá. Vamos chamar esse ângulo de ângulo A. É isso que nós queremos saber. Muito bem. Até onde nós sabemos,
a altura relativa, ela forma 90 graus aqui e aqui. Beleza? Muito bem. Como eu vou encontrar a medida do A? Primeiro, nós precisamos encontrar o ângulo A. O ângulo A. E nós sabemos que pela soma dos ângulos internos, A mais B mais C, nós vamos obter 180 graus. O A eu não sei, o B é 60, o C é 20. Quanto é 60 mais 20? 80. Então, nós já mandamos ele para cá de sinal trocado. 180 menos 80 é igual a 100. Então, nosso A é 100. E a nossa bissetriz? A nossa bissetriz divide o 100 em 2. Consequentemente, ó, logo, o nosso X é igual a 50. Beleza? Então, se o X é 50, eu já posso calcular este ângulo, tá? Y. Então, nós temos Y, vamos colocar assim, Y mais 20 mais 50 igual a 180. Quanto é 20 mais 50? 70. Então, 180 menos 70 é igual a 110. Beleza? Mas, professor, onde é que está o valor de A? Simples, simples. Se o Y é 110, esse ângulo aqui, ó, é o suplemento dele. Qual é o suplemento de 110? 70. Beleza? Então, você faz agora o cálculo de A. A mais 90 mais 70, tá? Esse ângulo bem aqui é 70, aqui é 90 e aqui é o A, que é o que nós estamos querendo calcular. Tudo isso é igual a 180. Quanto é 70 mais 90? 160. Então, 180 menos 160, A é igual a 20 graus. Beleza? Muito bem. Teve muita volta, né? Teve muito ribuliço para calcular o valor desse ângulo. Mas é isso aí. Fechou? Beleza. Então, vamos para a próxima. Nós temos aqui o seguinte. Na figura AD é bissetriz. Então, eu estou aqui dividindo este ângulo, tá, em dois ângulos congruentes. Daqui para cá é B. E daqui para cá também é B. Muito bem. Então, vamos à captura. Mais uma vez, vamos calcular o valor de A. A mais B mais C é igual a 180. A mais 45 mais 35 é igual a 180. Beleza? Então, quanto é 45 mais 35? 80. 180 menos 80, 100. Se o ângulo A é 100, tá? E AD é bissetriz, eu já posso dizer que a metade dele é 50. Consequentemente, primeiramente, B vai ser A sobre 2. Quanto é o A? 100 sobre 2, B é igual a 50 graus. Já encontramos o valor de B. Agora, vamos encontrar o valor de C. Amiguinhos. O valor de C, vou colocar aqui assim, C vale. Agora sim, você vai ter o ângulo B
mais o ângulo C, mais o ângulo 35, igual a 180. Beleza? Então, nosso B é 50. Então, fica C mais 35 mais 50, igual a 180. Beleza? Quanto é 35 mais 50? 85. 180 menos 85 dá 95 graus. Fechou? Mais um. E A vale quanto? A vale. Olha só, pessoal. A questão também diz que AH é a altura. Então, aqui do vértice A até o H, isso é a altura. E a altura relativa à base, ela vai sempre formar um ângulo de 90 graus aqui embaixo. Então, o que nos resta? Nos resta simplesmente dizer que A é igual a 90. Beleza? É isso aí. O mais fácil de todos é o valor de A, porque a altura relativa vai formar um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, pessoal, aí nós fechamos o nosso assunto das sevianas. Ok? Então, agora nós vamos começar um assunto muito bacana. Vamos falar sobre congruência de triângulos, tá? Então, o que nós podemos falar sobre congruência? A palavra congruência quer dizer medidas iguais. Congruência quer dizer medidas iguais. Por favor, não confunda congruência com igualdade. A congruência são medidas iguais, tá? E a igualdade são os valores, tá? Muito bem, o que o professor está querendo dizer com isso? Nós vamos falar sobre congruências de triângulos. Dois triângulos, eles são congruentes quando apresentam duas características importantes, tá? Dois triângulos são congruentes quando os três lados correspondentes têm medidas iguais ou os três ângulos internos correspondentes têm medidas iguais. Quando eu disse ou, é porque pode ser um ou pode ser o outro. Essa propriedade, ela vale apenas para os triângulos. Em qualquer outro polígono, um quadrado, um pentágono, ou seja, dois quadrados, dois pentágonos, eles só serão congruentes se os lados correspondentes e os ângulos correspondentes forem congruentes. Já os triângulos só precisa de uma dessas relações. Beleza? Então, o que nós temos aqui? A primeira é ângulos correspondentes congruentes. E outro, lados correspondentes e congruentes, beleza? Então, olha o que acontece. Para caracterizar a congruência, vamos considerar aqui esses dois triângulos. Nós temos dois triângulos, o triângulo ABC. Então, no triângulo ABC, tá? No triângulo ABC, nós consideramos do triângulo ABC os ângulos A, ângulo B e o ângulo C, tá? E os lados AB, AC e BC.
Beleza? E da mesma forma, no triângulo MNP, a mesma ideia. Nós temos os ângulos M, N e P. E nós temos os lados MN, MP e NP. O que nós observamos aqui é que o lado AB tem 3 tracinhos. Pode observar aqui, ó, 3 tracinhos. O MN também tem 3 tracinhos. Então, o lado AB é congruente ao lado MN, tá? O lado AC, ele tem 2 tracinhos. Então, o lado AC é congruente com o lado MP, porque o MP também tem 2 tracinhos. E, finalmente, o lado BC é congruente ao lado NP, porque só tem um tracinho, beleza? E para fechar a nossa ideia, o ângulo A é congruente ao ângulo M, porque só tem um arco. O ângulo N o ângulo B. O ângulo B é congruente ao ângulo N, porque tem 2 arquinhos. E o ângulo C é congruente ao ângulo P, porque tem 2 arquinhos. Então, essa é a característica de congruência entre 2 triângulos. Beleza? Então, para que 2 triângulos sejam congruentes, nós precisamos que os lados correspondentes sejam congruentes e os ângulos correspondentes sejam também congruentes. Beleza? Então, pessoal, nós precisamos considerar aqui o seguinte: se nós vamos falar de congruência de triângulos, nós vamos criar, ou nós vamos apresentar para vocês agora os 4 casos de congruência, tá? E esses casos de congruência são relacionados aos lados. Então, eu posso considerar 2 ângulos correspondentes em um lado, eu posso considerar os 3 lados, eu posso considerar 2 lados em um ângulo, e eu posso considerar um lado, um ângulo e um ângulo oposto a este lado, para formalizar os casos de congruência entre 2 triângulos, beleza? Mas esses casos nós vamos ver com mais calma, com mais tranquilidade na nossa próxima aula, beleza? O nosso tempo fechou, o nosso tempo encerrou e agradeço a todos a presença, mas lembrando que os casos de congruência, eles possuem as suas particularidades, tá? E essas particularidades nós precisamos ver com mais calma, tá? Eu poderia ver um agora e os outros 3 depois, mas nós vamos fazer a nossa aula exclusiva só para falar nesses casos de congruência entre triângulos. No caso, são 4 casos de congruência, beleza? Tudo com relação aos lados e aos ângulos, ok? Então, pessoal, muito obrigado. Encerramos a nossa aula e nos vemos na próxima aula para falar sobre os casos de congruência entre 2 triângulos. Beleza?
Muito bem, pessoal. A gente se vê até a próxima. Tchau! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês, meus amores? Aqui a professora Vera Amorim chegando para aquela nossa viagem semanal pela língua portuguesa. E hoje nós vamos viajar de posse do nosso passaporte, ok? Pela unidade 6, capítulo 1, aposto e paródia de poema, ok? Então vamos lá. Conceituar aposto. O que é um aposto, tá? Lindas e lindos, o aposto é o elemento sintático responsável por introduzir uma especificação, uma explicação ou uma enumeração referente a um termo da oração. A gente vai passar por vários exemplos, além de você estar observando aí as tirinhas, né, que são as nossas companheiras de sempre. Que coisa boa, né? A língua portuguesa tem essa, né? Essa coisa de ter as tirinhas a seu favor. Vamos ter exemplos para vocês entenderem melhor, mas vocês já podem ir lendo aí, tá? Já podem ir fazendo a leitura aí pela tirinha. Então, temos aqui alguns exemplos de aposto. Enquanto verbete aqui, homem ilustrado, o homem que conhece as ilustrações dos livros. Olha aqui o primeiro exemplo. Homem ilustrado, o homem que conhece as ilustrações dos livros. Nesse caso aqui, o aposto explica a expressão homem ilustrado. Entenderam aí? Homem ilustrado, o homem que conhece as ilustrações dos livros. Então, o aposto está explicando a expressão homem ilustrado. No segundo exemplo, o engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água. Observem aí, nesse caso aqui, o aposto está enumerando as coisas claras do sonho do engenheiro. Veja como é fácil, né, gente? O engenheiro sonha coisas claras, 2 pontos. Que coisas claras são essas que ele sonha? Superfícies, tênis, um copo de água. Ok? O aposto está enumerando. Ok? Terceiro exemplo, o poeta João Cabral é considerado um engenheiro da palavra. Nesse caso aqui, o aposto está especificando um termo, que no caso é o poeta João Cabral. Ele é considerado um engenheiro da palavra. Então, olha só o que disse lá no conceito de aposto. O que o aposto faz? Ele explica, ele enumera, ele especifica um termo. Ok, meus amores? Quarto exemplo aqui, imagens, sons e jogos de palavras, tudo contribui para a construção do poema. Nós temos aqui o pronome indefinido tudo, tá? Ele está resumindo os aspectos que contribuem para a construção do poema. Mais uma função do aposto, resumir, tá? E esse resumido vem através de um pronome. No caso aqui, o pronome indefinido tudo, ok? E os tipos de aposto que nós temos? Quais são os tipos de aposto? Nós temos aí o aposto explicativo a partir, das funções que ele desempenha. O aposto especificativo, o aposto enumerativo, o aposto resumidor ou recapitulativo, tá bom? O aposto explicativo, ele insere uma explicação, ele identifica um nome. Vimos lá no exemplo, gente? O aposto especificativo, ele vai inserir uma especificação, individualiza um nome, ele particulariza um nome, ok? O aposto enumerativo insere uma enumeração, amplia um nome. O aposto resumidor ou recapitulativo insere um resumo, recapitula os nomes anteriores. Eu vou botar para vocês o slide para que vocês
mais uma vez internalizem, tá? Com muita segurança. Olha só aqui o apóstolo explicando. Homem ilustrado, o homem que conhece as ilustrações dos livros, tá? Podia ser outro tipo, né? Mas está aqui explicando que é o homem que conhece. Então ele está explicando, tá? A expressão homem ilustrado. No caso do enumerativo, o engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água. No caso do especificativo, o poeta João Cabral é considerado engenheiro da palavra. E por último, o apóstolo resumidor, né? Imagens, sons e jogos de palavras, tudo, vamos definir aqui, ó, tudo contribui para a construção do poema. Então, meus amores, nós vimos aí os tipos de apóstolo, tá? Explicativo, especificativo, enumerativo, apóstolo resumidor ou recapitulativo. Eu sei que vocês entenderam, mas se não entenderam, a gente vai continuar conversando sobre o apóstolo, ok? Importante que você faça essa identificação, tá? A diferença entre apóstolo e adjunto adnominal, porque algumas situações podem gerar uma certa, diria assim, insegurança em você de saber, será que isso aqui é um apóstolo? Será que é um adjunto adnominal, já que o adjunto adnominal vem sempre perto de um nome, falando sobre esse nome, acrescentando algo a respeito dele? Bom, a gente vai saber. Primeiro você olha aí para os exemplos que a professora Vera colocou para você, tá? O poeta Drummond nasceu em Itabira, Minas Gerais. O poeta de Itabira gostava muito das montanhas. Observe bem esses dois exemplos aí, tá? O poeta Drummond nasceu em Itabira, Minas Gerais. E o outro exemplo, o poeta de Itabira gostava muito das montanhas. Agora preste atenção mais ainda aqui, ó. Então, o apóstolo, ele especifica, individualiza ou desenvolve um termo genérico da oração. Exemplo, poeta Drummond. Então, você vê bem aqui que na primeira frase nós temos um apóstolo, né? O poeta Drummond nasceu em Itabira, Minas Gerais. Segunda situação, o adjunto adnominal equivale a um adjetivo. Ele vai atribuir uma característica ao substantivo. Veja que existe uma diferença aí, embora se pareçam e possam gerar uma situação de insegurança, tá? O adjunto, ele equivale a um adjetivo. Ele vai atribuir uma característica ao substantivo, tá? De Itabira. De Itabira não especifica o poeta, e sim caracteriza a sua origem. Ou seja, quando se diz o poeta de Itabira gostava muito das montanhas, aqui está caracterizando, está falando de onde é o poeta, né? Deve ser itabirense, eu não sei bem, mas deve ser, né? Então, assim, não está especificando o poeta, está caracterizando a sua origem, ok? As diferentes funções do apóstolo no texto. Em um texto, o apóstolo tem a função de acrescentar informações ou especificá-las, ampliando a sua informatividade e ilustrando o seu conceito. Nós temos aí esse material e você vai observar com atenção aí, a professora Vera não consegue ler, tá? Mas certamente você vai observar atentamente aí no vídeo e você vai olhar e você vai perceber o acréscimo de informações, tá? As especificações que o apóstolo está colocando aí nesta imagem belíssima aí, tá? Que diz alerta água, claro, em se relacionando, né, à questão água no nosso planeta, tá bom? Porque no texto é essa a função do apóstolo, tá? Acrescentar informações ou especificá-las e assim amplia a sua informatividade e ilustra o seu conceito, tá bom? Minhas queridas e meus queridos, nós temos atividades no livro sobre o que vimos até agora, tá? Páginas 192, 193, 194, 195. Você quer saber se entendeu essa primeira parte do que vimos sobre apóstolo?
para que possamos passar para a segunda parte? Então você exercita no nosso livro, no nosso passaporte. É importante demais para que a nossa viagem possa dar certo, que tenhamos em mão o passaporte, que é o nosso livro didático, tá? Agora vamos para a paródia de poema. Nós temos aí também 2 poemas que a professora Vera não consegue ler no vídeo, tá? Mas eu peço você que leia, tá? Nós temos aí a Canção do Exílio de Gonçalves Dias, ok? Minha Terra Tem Palmeiras. E do lado do Mário Quintana, nós temos uma paródia, uma canção, né? Minha Terra Não Tem Palmeiras. Esse material está no nosso livro, você não precisa ler no vídeo, tá? Embora você enxergue, a professora Vera não, porque ela está precisando de óculos, finalmente vai ter que se render ao uso do óculos. Então, assim, você vai ler na página 196 o poema, né, o original, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, depois vai ler uma canção do Mário Quintana, para começar a entender o que é a paródia, tá? Mas, gente, afinal, o que é uma paródia? O termo paródia, derivado do grego parodês, significa canto ou poesia semelhante a outra. Semelhante, tá? Nem sempre quer dizer igual. Trata-se de uma releitura cômica, releitura cômica, geralmente envolvida por um caráter humorístico e irônico. Lembram vocês do 8º ano que a professora Vera cantou para vocês a paródia do advérbio? Estão lembrados lá? Então, assim, pegou uma música que era lá de 2005, tudo bem, e parodiou com o conteúdo advérbio, tá? No nosso caso aí, teve o caráter humorístico porque pegou a música original. Mas se bem que o conteúdo era bem educativo, né? Advérbio. Então, é uma releitura cômica, geralmente envolvida por um caráter humorístico e irônico, que altera o sentido original, criando assim um novo. Bom, no nosso caso a gente alterou o sentido original da música, da Luca, certo? Tô nem aí, e colocamos o conteúdo advérbio. Uma forma de fazer com que você entenda mais facilmente, que eu sei que vocês entendem através da música, é um canal de conhecimento, né? Você aprende mais rápido a música, então você, a partir dessa música, a gente criou a paródia advérbio. Agora, um detalhe, gente, paródia não só se faz de texto, sabe? Texto. Ah, eu pego uma poesia, eu vou parodiar. Eu pego uma música, eu vou parodiar. Também se faz paródia de imagens. Vejam só o que a professora Vera achou. Olha só como exemplo de paródias. Todo mundo conhece essa figura aqui, eu já ouvi falar, né? A Mona Lisa. Veja a Mona Lisa aqui em 3 versões, né? A primeira, a tradicional, né? Mona Lisa tradicional. Na segunda, uma mais modernista, né, gente? Aí, chocante. Veja essa Mona Lisa do cabelo laranja. Esse cabelo assim, meio louquinho, me lembra um amigo que eu tenho chamado Milena Amorim, minha xará. E aí, assim, ó, já aqui, ó, observa essa versão. Vocês talvez não conheçam, né, porque são mais jovens, mas ela parece bem aqui uma cantora que já está bem de idade, a Maria Bethânia. Mas é a Mona Lisa, é uma paródia, é uma releitura cômica da obra original, a Mona Lisa. Tá bom, meus amores? Ó, vejam como é interessante. Para você entender que a paródia não é feita só de texto, tá? Ela é uma releitura cômica, com um tom de humor, também de imagens. Ela pode acontecer dessa forma, tá bom, meus queridos? Então, eu gostaria que vocês observassem. Mas, gente, ó, atenção. Vamos ficar só nisso? Só no texto, na poesia do Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras, e uma canção do Mário Quintana? Vai ser só assim? Ah, vai ficar só como exemplo o quadro da Mona Lisa? Não. Convido vocês, tá? Sugiro que vocês pesquisem mais exemplos de paródias. E vocês mesmos podem criar de vocês. Textual, claro. Ou a não ser que tenha algum pintor entre vocês e pegue um quadro de alguém, uma foto e faça um desenho parecido, tá? Mas pesquisem mais exemplos de paródias, tá? Viajem mais por esse conteúdo.
Tentem escrever um texto a partir de um outro. Isso é importante, essa prática, porque isso aí é produção textual. E você, quanto mais você escreve, mais você aprende a escrever. É claro que a escrita está diretamente associada à leitura, tá, gente? Quanto mais você lê, mais aprende a ler e assim melhor você escreve. E afinal de contas, a nossa língua portuguesa, gente, não admite paródias no seu falar e no seu escrever, principalmente no seu escrever, principalmente para vocês alunos que quando tiverem que produzir um texto, terão que produzi-lo originalmente, sem pensar em parodiar, a não ser que sejam convidados a isso. Tá bom? Queridas e queridos, só lembrando de estarem sempre de olho nos boxes, anote aí, tá? 190, 191 e 195 são as páginas onde vocês vão encontrar esses boxes. Momento de você fazer uma releitura do conteúdo visto hoje e de internalizar, tá bom? Se já viu com o professor, melhor ainda. Se não viu, vai ver. Já vai com a noção do que é a parádia de poema e do que é o aposto, a sua classificação, como é que ele é usado nas frases, como é que ele é usado no texto, tá bom, meus queridos? Então, nessas páginas aí, 190, 191 e 195, vocês vão encontrar os boxes, anote aí, que só o nosso livro, ou Passaporte de Língua Portuguesa, tem. Olha como nós somos abençoados, ok? Vou ficando por aqui, se Deus quiser, e Ele há de querer, está nas suas mãos, no seu poder. Nos encontraremos na próxima semana, tá bom, gente? Olha, a pandemia não acabou. Façamos a nossa parte. Saiu de casa, use máscara, mantenha o distanciamento social, tá bom? Ao retornar, lave bem suas mãos com água e sabão. Tenha todos os cuidados necessários para se preservar e preservar os seus. E assim, juntos com Deus, vamos vencer esta pandemia, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Tudo de bom. Até a próxima aula. Tchau. Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula do 9º ano. Esta é a nossa aula de número 18. Dando sequência aos nossos trabalhos. Sejam bem-vindos, beleza? Então, o que nós temos para hoje? Nós estamos estudando as relações entre as retas paralelas cortadas por uma transversal. Esses ângulos formados entre essas retas, beleza? Então, na nossa última aula, vamos lembrar aqui, na nossa última aula, nós estávamos fazendo exercícios e esta foi a nossa última questão, onde nós estávamos calculando o valor da incógnita, o valor de y, beleza? E o y deu 100. Eis aqui a resposta, 100. Então, nós vamos agora fazer mais uma questão, tá? Apenas mais uma e daremos continuidade aos nossos conteúdos, beleza? Então, acompanhe comigo a questão de número 6. Diz o seguinte: dois ângulos são opostos pelo vértice e medem 3x mais 10x e x mais 50. Um deles mede quanto? Bom, precisamos considerar o seguinte: se os ângulos são opostos pelo vértice, acompanhe comigo a ideia. Que são ângulos opostos pelo vértice. Bom, pessoal, nós temos aqui duas retas concorrentes, determinando 4 ângulos, e vamos considerar este ângulo e o oposto dele nesse vértice. Eles são opostos pelo vértice. E por definição, ângulos opostos pelo vértice
tem medidas iguais. Então, se um ângulo mede 3x mais 10 e o outro mede x mais 50, primeira coisa, as medidas são iguais. Se eu encontrar o valor de um, eu encontro o valor do outro. E a questão diz, um deles mede quanto? Se os dois medem o mesmo valor, um deles já é suficiente. Então, pela nossa definição, se as medidas são iguais, 3x mais 10 é igual a x mais 50. E agora? E agora, a regrinha básica. Você manda o x para cá de sinal trocado e manda o 10 para cá de sinal trocado. Beleza? Vai ficar como? Vai ficar 3x menos x é igual a 50 menos 10. Porque o 10 era positivo, então ele fica negativo. 3x menos 2 menos 1x, 2x. 50 menos 10, 40. E o 2 que estava multiplicando, pessoal, vai para lá como? Dividindo. 40 dividido por 2 é igual a 20. Será que nós temos essa resposta nas nossas proposições? Olha aqui, a resposta é a letra A. Beleza? É assim que funcionam as questões envolvendo ângulos opostos pelo vértice. O chamado, o famoso OPV. Beleza? Opostos pelo vértice. Muito bem. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Agora, nós vamos falar sobre os ângulos alternos. O que são ângulos alternos? Precisamos considerar o seguinte. Eu posso ver duas retas, tá? E aqui uma transversal. E eu posso ver duas retas paralelas e uma transversal, tá? Nós vamos ver aqui nessas duas situações. O que são ângulos alternos? O próprio nome já diz. Alternados. Um sim e outro não. Um sim e outro não. Beleza? Então vejam. O que nós temos de diferente aqui é que essa reta A e essa reta B são paralelas. Essa reta A e essa reta B não são paralelas, mas são muito parecidas, ok? Ângulos alternos. Então, dadas duas retas, nesse primeiro caso, tá? Nesse primeiro caso, este ângulo 1, ele está acima, tá? E este ângulo está abaixo. Só que você observa que o ângulo 1 está do lado direito e o ângulo 7 está do lado esquerdo. E eles estão um para cima e o outro para baixo das retas A e B, tá? Esses ângulos, eles são alternos. Pelo lado de fora, ângulo 1 e ângulo 7 são alternos, tá? Da mesma forma, o ângulo 2 e o ângulo 8 são alternos, tá? Mas nós precisamos considerar também o ângulo 3 e o ângulo 5. 3 e 5 também são alternos. E o ângulo 4 e o ângulo 6 também são alternos. Tem uma pequena diferença entre eles. É que existem ângulos aqui dentro, existem aqui ângulos dentro das retas A e B,
no caso, o ângulo 6, o ângulo 3, o ângulo 4 e o ângulo 5, eles estão entre as duas retas A e B. E se eles estão entre essas duas retas, eu digo que eles são internos. Então, o 3 e o 5, o 4 e o 6 são, respectivamente, alternos internos. Ah, professor, então pela lógica, o 1 e o 7, o 2 e o 8 são externos. É isso? Beleza, simplesmente isso, tá? Professor, e essa outra figura? Bom, pessoal, essa outra figura, nós temos duas retas paralelas, tá? Então, nós vamos considerar o seguinte. Este ângulo 1 e este ângulo 7, pela mesma característica anterior, eles são alternos externos. Então, os alternos externos 1 e 7. E os outros alternos externos, nós temos o 2 e o 8. Beleza? E, finalmente, os alternos internos. Os alternos internos são o 3 e o 5, o 4 e o 6. Ângulo 3 e o ângulo 5, ângulo 4 e o ângulo 6. Sim, professor, você falou a mesma coisa nas duas figuras. Qual é a particularidade ou o que diferencia essas duas situações? Bom, é muito óbvio e muito claro. As retas A e B da primeira não são paralelas. As retas A e B da segunda são paralelas. Correto? Muito bem. E por conta disso, na segunda figura, nós temos ângulos alternos externos e alternos internos correspondentemente congruentes. Mesmas medidas. Se o ângulo 1 mede 50 graus, o 7 vai medir 50 graus. Essa é a ideia, tá? Se o ângulo 2 mede 130, tá? O ângulo 8 vai medir 130, porque ângulos alternos internos e alternos externos são correspondentes, beleza? Então você coloca como definição ou como resolução, como resumo final, ângulos alternos internos ou alternos externos, tá? Tem medidas iguais. Então vou colocar bem aqui do ladinho. Medidas iguais, beleza? Muito bem. Se eles têm medidas iguais, agora nós podemos fazer um exemplo. Vamos para o nosso exemplo. Usando a propriedade, podemos resolver a seguinte questão. Nós temos o ângulo A, o ângulo B. Qual é a medida em grau dos dois ângulos? Sabendo que suas medidas são: A é 3x menos 50 e B é x mais 14. O que nós acabamos de falar? Que ângulos alternos são congruentes. Então, o ângulo A e o ângulo B, além de serem congruentes, eles são o quê? Neste caso, estão dentro das paralelas. Eles são alternos internos. Beleza? Se tem medidas iguais, eu posso dizer que ângulo A
é igual ao ângulo B. Logo, o ângulo A é 3x menos 50 e o ângulo B é x mais 14. Por definição, 50 vem para cá de sinal trocado e o x vem para cá de sinal trocado. Temos 3x menos x é igual a 14 mais 50. Quanto é, pessoal? 3x menos 1x? 2x. 14 mais 50? 64. O 2 está multiplicando, ele vai para lá dividindo. 64 dividido por 2, x é igual a 32. Fechou a minha questão? Ainda não, porque eu estou querendo saber quanto vale os ângulos. Então, o ângulo A vale. A é igual a 3x menos 50. Tá? Então, o ângulo A é igual a 3 vezes 32 menos 50. Quanto é 3 vezes 32? 96. 96 menos 50, 46 graus. Se o A é 46, consequentemente, B congruente a também vale 46 graus. Beleza? É assim que funciona. Nós temos aí os ângulos alternos e internos A e B. Beleza? Por que eles são alternos? Porque é um do lado, outro do outro. Por que eles são internos? Porque estão entre as retas paralelas. Beleza? Vamos para mais um item. Vamos falar agora sobre os ângulos colaterais. Lembre-se que nós já falamos sobre os alternos. Existem os alternos internos e os alternos externos. Ângulos alternos internos, tá? Eles são congruentes. E os colaterais, professor? O que nós podemos dizer sobre os colaterais? Ângulos colaterais, eles também podem ser internos ou externos. Os ângulos colaterais internos ficam entre as retas cortadas pela transversal. E os ângulos colaterais externos ficam fora das retas cortadas pela transversal, tá? Aqui diz que ângulos colaterais são ângulos localizados no mesmo lado da reta transversal. Então, nós temos aqui o ângulo 3 e o ângulo 6 são o quê? Colaterais. Beleza? Nós temos o ângulo 4 e o ângulo 5. Eles são o quê? Colaterais. Beleza? Assim que funciona. Esses são os colaterais internos. No caso, colaterais internos. No caso, colaterais internos. E existem os colaterais externos. Beleza? Muito bem. Então, vamos agora para a situação, tá? Bom, nós já falamos sobre os colaterais. Vamos lembrar aqui, fazer aqui uma pequena ressalva, tá? Acrescentando ao nosso conhecimento, tá? Acompanhe comigo. Nós temos aqui supostamente duas retas paralelas cortadas por uma transversal. O que foi que nós acabamos de falar? Nós acabamos de falar sobre os ângulos colaterais. O 3 e o 6 são colaterais. O 4 e o 5 são colaterais. Internos porque estão
dentro das retas paralelas. Beleza? E neste caso, quando as retas são paralelas, esses ângulos colaterais, eles são suplementares. Isso quer dizer o quê? O ângulo 3 mais o ângulo 6 é igual a 180 graus. No caso anterior, eles eram congruentes. E nós temos o ângulo 4 mais o ângulo 5 é igual a 180 graus. Beleza? E aqui pelo lado de fora, nós temos o ângulo 7 e nós temos o ângulo 2. Nós temos ângulo 7 mais ângulo 2, também igual a 180. Mas eles são externos. Assim como o ângulo 1 mais o ângulo 8 também é igual a 180, mas eles são externos, tá? Então, nós temos aqui os internos e aqui nós temos os externos. Então, nós já vimos aí colaterais internos, colaterais externos, alternos internos, alternos externos. Então, usando a propriedade, tá? Olha o que diz aqui. Usando essa propriedade, vamos considerar o seguinte problema. Na figura a seguir, as retas RS são paralelas. Vamos calcular a medida dos ângulos. Agora, esses ângulos não têm medidas iguais, tá, pessoal? Precisamos considerar isso, porque eles são colaterais externos. Então, o ângulo A mais o ângulo B é igual a 180 graus. Beleza? Então, o ângulo A é 2x, o ângulo B é 3x menos 20, tudo isso igual a 180. 3 mais 2, 5x, o 20 vem para cá de sinal trocado, somando, 180 mais 20 dá quanto? 200. E o 5 que estava multiplicando, ele vai para lá como? Ele vai para lá dividindo. Então, x é igual a 200 dividido por 5. O nosso valor de x vai ser igual a 40 graus. Esse é o valor de x. Responde a minha questão? Ainda não. Por quê, professor? Porque a questão está pedindo a medida de cada ângulo. Então, nós temos o seguinte. Para finalizar essa ideia, nós temos o ângulo A é igual a 2x. Quanto foi que deu o x? O x deu 40. Então, 2 vezes 40, A é igual a 80. Esse é o valor de A. Até onde nós sabemos, se A mais B é igual a 180 e o A é 80, consequentemente, B, ou obrigatoriamente, tem que ser 100. Beleza? Então, pessoal, nós encerramos por hoje, tá? Primeira ideia foi lançada. Retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos alternos e ângulos colaterais, internos e externos. E na próxima aula nós vamos fazer atividades com relação a esses nossos itens estudados agora. Beleza? Muito bem. Então, amiguinhos, quero neste momento, do fundo do meu coração, agradecer a presença e a atenção de todos. Encerramos a nossa aula. Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau. Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Olha só, se não tá, eu sei que tá, mas se por acaso não tiver, vai ficar. Porque Deus é com cada um de vocês, Deus é com todos nós. Meus amores, professora Vera Amorim, para mais uma viagem pela nossa língua portuguesa. E hoje, você pega o seu passaporte, né, o seu livro didático, vamos viajar pela unidade 2, capítulo 2, tratando de vlog de opinião. Gente,
Assunto super interessante, tá? Convido vocês a estarem atentos, até porque vem aí uma provinha em que vocês vão ser cobrados, viu, meus amores? Então nós vamos conceituar vlog de opinião, tá? O vlog de opinião, lindas e lindos de Deus, é um gênero que circula nos meios digitais e é produzido por um vlogueiro que expressa sua opinião sobre diferentes temas por meio de vídeos. Então, além de fala, né, além da linguagem verbal, o vlogueiro usa vídeos, imagens, ok? Por dentro do vlog de opinião. O vlog de opinião, meus lindos, é atualmente bastante difundido, dada a abrangência de uso e de alcance das redes sociais. Nós sabemos, né? Hoje, o alcance que tem as redes sociais, todas, né? Algumas mais acessadas, outras nem tanto, mas já fazem parte do nosso cotidiano, tá? Então, assim, essa abrangência é possível graças ao acesso à internet e às tecnologias digitais do século XXI. Então, assim, com essa facilidade de acesso que todos nós temos, ou a maioria tem já, a maioria, é que é possível você ter acesso a esses vários mecanismos de comunicação, entre eles o vlog de opinião. Gente, olha, existe a questão do blog e do vlog, né? O blog, geralmente a pessoa fala do seu cotidiano, do seu dia a dia, mais conversa, né? O vlog, além de conversar bastante, coloca imagens, vídeos. E no caso do vlog de opinião, é que o seu autor, além de expor determinadas situações, ele emite a sua opinião acerca dessas situações. Situações as mais diversas, né? Dia a dia, economia, política, educação, comportamentos de um modo geral. Então, o vlog de opinião, ele tem esse patamar diferenciado dos demais. Do blog, que inicialmente é um bem difundido, o vlog. Então, o vlog de opinião se destaca por isso, porque o vlogueiro, ele emite a sua opinião, o seu ponto de vista acerca de determinados conteúdos, ok? Os vlogs podem atingir um grande público, tornando alguns vlogueiros formadores de opinião. Acontece, né? Então, de repente, ele trata de uma temática que vai alcançar, por exemplo, jovens. É interesse dos jovens? Claro, né? Que ele vai atingir esses jovens a ponto desses jovens se direcionarem a partir das falas desse vlogueiro, ok? Embora grande parte desses vídeos tenham uma linguagem marcada pela oralidade e por temas da cultura jovem, esse gênero, ou seja, o vlog, né, e vlog de opinião, admite diferentes formatos. Enquanto a gente fala de vlog de opinião, mas a gente estamos falando de um modo geral do vlog, ok, gente? O roteiro, a gravação e a edição geralmente são feitos pelo próprio vlogueiro. Se você for pesquisar, por exemplo, no YouTube, como é que se cria um vlog, você vai saber tudo o que é possível, tudo o que é preciso para criar um ambiente, as tecnologias, né, câmera, iluminação, o que tem no ambiente. Então, porque a primeira coisa que ele faz é montar esse espaço, porque tudo o que acontece, tudo que vai acontecer, para que aconteça esse canal de comunicação, é o vlogueiro que é responsável, né? Roteiro, gravação e a edição. Claro que vão existir sempre as exceções, mas geralmente esse caminho aí é percorrido pelo próprio vlogueiro, ok? Mais sobre o vlog de opinião. Na edição, um vlogueiro pode acrescentar ao vídeo efeitos diversos. Que seriam esses efeitos? Quais seriam esses efeitos, professora Vera? Cortes bruscos das imagens, incluindo de trilha sonora, uso de filtros em determinadas partes, distorção de voz. A gente até podia citar, não é vlog, mas um exemplo de vocês do que se trata de distorção de voz. Nós temos aqui em Parnaíba uma pessoa que trabalha com vídeos, né? E ele trabalha com distorção de voz.
não é vlogueiro, mas trabalha num formato com distorção de voz, que é a voz do cara, nessa página, a voz do cara. Percebam que a voz que aparece não é a voz da pessoa, que a voz é distorcida. Então, o vlogueiro também, ele faz uso da distorção de voz, entre outras situações. Nós temos aqui um exemplo de uma pessoa bastante acessada, com muitos seguidores, o Felipe Castanhari. E hoje nós vamos ver um trechinho só de um vlog dele, que é bem educativo e é bem interessante, tá? Eu queria que vocês prestassem atenção quando chegar a hora do vídeo e gravassem bem esse nome, Felipe Castanhari, porque ele tem muitos vlogs, muitos momentos em que trata de temas educativos. Bem interessante, gente. Não esqueçam, tá? Felipe Castanhari. Inclusive o vídeo que nós vamos ver hoje, que vocês vão ver, é do canal, um dos canais dele, que é o canal Nostalgia. Ok? O vlogueiro, ele pode ser considerado um formador de opinião, ou seja, aquela pessoa que a partir do que ela fala, do que ela coloca, das suas posições, dos seus posicionamentos, ele vai, formando opiniões, ele vai fazendo com que cada um que vai seguindo, vai ouvindo, vá tendo a sua própria opinião, tá? A partir da opinião dele, tá? A interação do vlogueiro com o público é imediata. Ocorre pelos comentários postados, pelo número de curtidas e de visualizações e também pelo retorno que ele recebe nas redes sociais. Então, se é um assunto interessante que ele está abordando, com certeza. Inclusive, ele tem vídeos aí, minha nossa, de mais de 9 milhões de curtidas de acessos. Para vocês terem uma ideia de como é interessante as temáticas que o Felipe Castanhari aborda. Claro, principalmente as educativas, no caso de vocês, no nosso momento aqui, aula. Ok, meus amores? Enquanto a escrita tem peculiaridades como a ortografia, a acentuação e a pontuação, a oralidade conta com a entonação, pausa, gesticulação, expressão facial e tom de voz. Ou seja, a pessoa que trabalha com blog, com vlog, seja ou não de opinião, ela vai se valer do quê? Da oralidade. Então, o que vai fazer diferença? A entonação que ela vai fazer uso, as pausas que ela vai usar, a gesticulação, a expressão facial e principalmente o tom de voz. Vai fazer a grande diferença na apresentação da temática, ok? As pausas, por exemplo, elas podem ser curtas, decorrentes do ritmo da frase, mas podem ser de mais longas e criar silêncios expressivos, ok? A expressão facial, a gesticulação, o riso e o olhar podem contribuir para a atribuição de sentido aos textos escritos e falados, ok? Gente, no nosso livro, nosso texto que a gente vai mostrar para vocês hoje, vai sugerir que vocês leiam, ele é de uma vlogueira chamada Júlia Tolesano, Tolesano. Ela diz que é vlogueira com prazer, tá? Vocês têm aqui a apresentação da Júlia Tolesano e vão ter a oportunidade de ter acesso no nosso livro, ok, meus amores? Então, vocês vão ler aí o que está no livro de vocês sobre a Júlia Tolesano e vão também ter acesso ao texto, tá? Que eu vou daqui a pouquinho indicar. Porque agora eu convido vocês a pararem um pouquinho, tá? Para assistirem 2 minutos e 30 da apresentação do vlog do Felipe Castanhari. A temática é bastante interessante. Não vou adiantar, quero que vocês observem. Fiquem atentos, prestem bastante atenção, tá, meus amores? E a gente volta para conversar com vocês, ok? Pense no último suco que você bebeu aí na sua casa. Você jogou a garrafa na lixeira e algumas horas depois, o caminhão de lixo passou e levou essa embalagem embora. Problema resolvido, não é mesmo? Não, pelo contrário. Esse lixo desapareceu da sua casa, mas continua sendo um problema enorme para o nosso querido planeta. Duvida? Então pense em todo o lixo da sua casa. Depois pense nas casas da sua rua. Agora do seu bairro. Pense em todas as residências,
lojas, escolas e empresas da sua cidade, do seu país. Agora pense no lixo produzido em todas as cidades de todos os países do planeta. Nós estamos falando, galera, de mais de 2 bilhões de toneladas de lixo produzidas por ano nas cidades da Terra. Isso é equivalente a 30 mil estádios do Maracanã cheio de sujeira até o topo, por ano. E pasmem, meus amigos, o ser humano não faz a menor ideia de como lidar com todos esses resíduos. Desde que você deu play nesse vídeo, se passou 1 minuto e 15 segundos. Nesse tempo, foram produzidos mais de 4,5 toneladas de lixo a mais no mundo inteiro. Inclusive esse pacote de salgadinhos que você está comendo agora, temos um problema. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Castanhari e hoje eu gostaria de falar de um problema que muitas vezes não está na sua frente, mas que atrapalha cada vez mais o planeta inteiro. Estou falando do lixo. Mas antes de eu explicar o porquê isso ainda vai te afetar em um futuro próximo, eu gostaria de pedir para você já clicar no gostei, deixa o seu gostei aqui nesse vídeo porque me ajuda pra caramba, e se inscreva também no canal, clicando aqui embaixo, ativa o sininho e tudo mais, se inscreva para você receber sempre os vídeos novos, tá bom? Você também pode se tornar um membro do canal clicando em ser membro aqui, aí você consegue me ajudar diretamente e ainda assim ganha vários benefícios, como por exemplo, assistir o vídeo antes de todo mundo, tá bom? Mas agora vamos ao que interessa, ou melhor, ao que na maioria das vezes não interessa a ninguém. O lixo. A quantidade absurda de lixo que o ser humano produz está se tornando cada vez mais um dos maiores problemas ambientais e de saúde do mundo. Mas acredite se quiser, essa história começou muito antes do que você deve imaginar. E aí, o que acharam? Claro que não está completo o vlog, ele tem um pouco mais de tempo e eu até quero pedir a vocês que acessem esse vlog do Felipe Castanhari para assistir esse vídeo na íntegra, tá bom? Porque essa temática lixo é de extrema importância. A gente não gosta muito de falar de lixo, mas é preciso que falemos de lixo. É preciso que tenhamos essa consciência e ele nos chama para essa consciência. Eu posso fazer sim a minha parte, porque a minha parte faz diferença, tá bom, meus amores? Claro, eu não citei outros exemplos. Aqui mesmo na cidade nós temos exemplos de blogueiros e no Brasil tem outros exemplos, mas nós colocamos o Felipe Castanhari por conta da temática educativa dele, tá? Mas se vocês pesquisarem, até peço que vocês pesquisem para conhecerem mais blogueiros, tá? De todos os tipos, aqueles que vão mais para o humor, sabe, para coisa sarcástica, né, a ironia, aqueles que são mais engraçados, aqueles que falam do seu dia a dia, né, das suas vidas, as suas vidas sociais, aqueles também, assim como o Felipe Castanhari, que abordam temas educativos, aqueles que falam muito de cultura, tem até vlogs lindos e lindas de Deus, que fala sobre filmes, tá? Tudo filme, tudo roteiro, o que o filme foi, o que ele acha do filme, o que ele pensa do filme, ele discorre sobre o filme. Então, faça uma pesquisa. Vamos pesquisar, uma tarefa para vocês. Descobrir aqui na cidade de Parnaíba, quem é vlogueiro? Tem, quem são? E no Brasil tem outros vlogueiros? Tem muitos. Então, vamos pesquisar. Fica essa atividade para vocês, tá? E não esqueçam do nosso texto, tá, gente? Nosso material didático, eu quero que vocês, façam questão que vocês tenham acesso a esse texto, até porque é importante que vocês tenham esse acesso. No capítulo 2, Rede de Opiniões, tá? O texto aí da Júlia Tolesano. Inclusive, até o título do texto é Menas. É bem interessante. Eu quero que vocês leiam, tá? Página 58. Eu botei aí 59, porque é onde tem esse quadrinho aí falando sobre a Júlia. Mas o texto, ele vai estar na página 59. Gente, façam essa leitura. Mas façam uma leitura assim, observando os detalhes, tá bom? É importante para você ter essa noção do que é um vlog. Como se faz, como se cria um vlog? Eu posso criar esse vlog? Pode sim. Todos vocês podem criar um vlog sim, tá bom? Então, na página 58 é o nosso texto.
de onde a autora é a Júlia Tolesano, que está aí com essa parte falando sobre ela na página 59, ok? E vocês sabem que, como a maioria das nossas aulas, nós direcionamos vocês para ficar de olho nos boxes. Anote, falando em blog, eu misturei, né? Boxes, anote aí, tá? Gente, sempre de olho. Por que, professora? É importante? É sim. Porque é nessa leitura, nessa releitura que vocês fazem, que vocês vão ter um momento para internalizar. Será que você entendeu o que é um vlog de opinião? Será que você entendeu o que é um vlog? Como se constrói um vlog? Do que é feito um vlog? Então você vai ter nos boxes, anote aí, um momento de você fazer uma releitura e internalizar o que você já viu com o seu professor e o que viu aqui com a professora Vera Amorim. Tá bom? Páginas 59, 60 e 61, ok? Gente linda de Deus, professora Vera vai ficando por aqui. E se Deus quiser, porque é só Ele que sabe de todas as coisas, nós voltamos a nos encontrar, tá? Em outro momento, em outra aula. Confiemos em Deus, mas a pandemia não acabou. Continuemos fazendo a nossa parte, isso é muito importante. Saiu de casa, use máscara, voltou, lave as mãos com bastante água e sabão. Proteja a sua vida dos seus amados, tá, gente? E assim, cada um fazendo a sua parte, nós juntos, com Deus, vamos vencer esta pandemia. Esqueci de dizer, o distanciamento social, viu? Tem muita gente aí andando muito juntinho, só família, viu, gente, em casa. Saiu, mantém esse distanciamento. Vamos vencer. Eu acredito e sei que vocês acreditam, tá? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Gente, eu espero que esteja tudo ótimo. Na aula de hoje, nós trabalharemos regência verbal. Apenas regência verbal. Trataremos na aula seguinte, regência nominal. Bem, eu quero apontar para vocês esse quadrinho. Duas pessoas conversam e a garota diz: os homens são todos uns insensíveis. Eles nunca lembram de uma data importante. E o rapaz diz: nada a ver. Lembro do dia de nossa primeira briga feia. Veja, a forma como ele se comporta, a sua última frase, corrobora com o pensamento da menina, da garota, no início, que os homens são insensíveis. Veja, ele estava apontando briga feia. Ela queria falar de romantismo, sentimento, amor, paixão, e ele vai lembrar de confusão. Tirando essa piadinha, vamos analisar o centro desse quadrinho, quando ela diz assim, olha, eles nunca lembram de uma data importante. Eu quero que vocês prestem atenção nesse verbo, lembram. Vamos tratar de regência verbal, portanto, todas as nossas análises serão sobre verbos e da forma como foi dito. Está correto gramaticalmente? Eles nunca lembram de uma data importante. É nesta aula que vamos tirar algumas dúvidas de alguns verbos que geralmente causam problemas para nós na hora de escrevermos uma redação, por exemplo, tá? Participarmos de um concurso. Então, tem alguns verbos que nós usamos de forma informal e termina rompendo com a regra gramatical. E na hora de um concurso público, de uma prova, a gente termina levando esses conceitos informais do dia a dia para a prova e terminamos não indo muito bem. Então aqui eu vou tirar dúvida de vocês sobre alguns verbos bem importantes da língua portuguesa. Bom, mas o que vem ser a regência? Gente, a regência nada mais é do que essa relação de dependência, no caso entre os verbos e os seus complementos. Ora, os complementos dos verbos virão com preposição, ora sem preposição, tá? Então é essa relação de dependência. O exemplo que eu mostro para vocês aqui, o verbo nesse momento vai ser o termo regente. Ele vai ser aquele que vai exigir alguma coisa de seu complemento. Então nós temos, no primeiro exemplo, leia livros. Veja, leia
Quem lê, lerá algo, tá? Então, leia livros, esse termo regido, isto é, esse complemento do verbo, ele veio sem a presença de preposição. No segundo caso, gosto de livros, quem gosta, gosta de algo. Perceba que este complemento, esse termo regido, ele vem iniciado por uma preposição de. Então, a regência verbal vai tratar justamente desses complementos com preposição ou sem preposição. Tudo bem? E nós temos aqui um verbo bitransitivo, isto é, que tem dois complementos, oferecemos. Quem oferece, oferece algo para alguém, ou a alguém. Então você tem, oferecemos bolsas de estudo aos melhores alunos. Então, o primeiro termo regido não tem preposição, o segundo termo regido tem a preposição a. Tudo bem? Então, é aqui que nós vamos tratar nesta aula. Bem, vamos começar com um verbo bem importante, que fazemos muita confusão, o verbo assistir. O verbo assistir, em língua portuguesa, ele tem pelo menos 4 sentidos. E esses sentidos nos impõem determinada regência. A gente tem que tomar um certo cuidado. É muito comum o verbo assistir no sentido, vou apontar aqui para vocês, de ver, ok? E quando nós usamos o verbo assistir no sentido de ver, comumente nós o usamos como se ele fosse um transitivo direto que não precisasse da preposição, o que de fato não é, porque o verbo assistir com o sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto e ele exige um complemento, um objeto indireto com a preposição a. Então, é comum nós falarmos assim, aqui o exemplo, está de forma correta gramaticalmente, mas é comum nós dizermos: eu adoro assistir os filmes de Harry Potter, mas não é, ok? Porque o verbo assistir aqui está no sentido de ver, enxergar. Nesse contexto, nós temos o verbo transitivo indireto e o complemento, o objeto indireto, deve ser regido a partir da preposição a. Tudo bem? Veja, nessas duas frases, assistimos o espetáculo circense em Parnaíba. Essa frase, pelo que eu expliquei, está correto? Assistimos é ver, enxergar. Professor, não está correto porque necessita da preposição a, uma vez que assistir significa ver, enxergar. Muito bem. Então, esta frase, gramaticalmente, ela está incorreta. O correto deveria ser: assistimos ao espetáculo, assistimos ao teatro, assistimos ao jogo. Percebe? Tem essa perspectiva. Na segunda frase, assistimos à cena da confusão tristes. Veja, esse A tem um acento grave, nós já estudamos isso aqui, tá? O emprego da crase, e falamos para vocês em aulas anteriores que a presença da crase é indicada a partir do acento grave. Este acento que sobe à minha esquerda aqui no caso, tá? O acento grave. E o que isso quer dizer? Tem a presença de um A que é preposição e de um A que é artigo que acompanha o substantivo feminino aqui, olha. Percebe? Cena é feminino. Então, eu tenho 2 As aqui e esta frase, portanto, está correta, porque assistir, nesse contexto, significa ver, enxergar. Olha só aqui, tentando esquecer a Copa, Turquia versus Brasil. Então, a pessoa está com os olhos espantados, não consegue dormir. Meu Deus, perdi a hora e não assisti o jogo. Nem me digam quanto foi, nem quero saber. Estou preocupada. Mas dentro desse contexto, assistir está correto ou incorreto gramaticalmente? Muito bem, está incorreto, porque assistir significa ver, enxergar, e o seu complemento é regido a partir da preposição a. Deveria ser: e não assistir ao jogo. Bom, o verbo assistir também ele tem o sentido de auxiliar, de prestar um socorro, uma ajuda. É um tanto pouco usual, mas o verbo assistir tem esse sentido. E neste caso, nós estaremos diante de um verbo transitivo direto. A regência verbal já muda. Olha só, o enfermeiro assistiu o doente, ou seja, ele prestou um socorro, uma ajuda para o doente. Percebe? Então, neste caso, assistiu aqui é transitivo direto e o complemento doente é um objeto direto
E o O não é uma preposição, é um artigo que acompanha o substantivo doente. A mesma coisa, o ciclista assistiu ou atropelado. Ele prestou algum socorro, alguma ajuda. Por isso que nesse contexto é errado dizer o ciclista assistiu ao atropelado, porque aqui assistiu não é ver. Nesse contexto, seria prestar um socorro, uma ajuda. Bem, o assistir também significa morar. Também é pouco usual, mas fiquem ligados, porque em provas, em concursos, essa questão ela pode cair. Assistir também pode significar morar. E nesse caso, ele se comporta como um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. O que vem após ele, em geral, é uma adjunta adverbial de lugar. Sempre vai, em geral, vai acompanhar um verbo intransitivo. Então, Helena assiste em Paris. Isso, ela mora em Paris. Assiste em Parnaíba desde os anos 2000. Isto é, eu moro em Parnaíba. Percebe? Então, novamente, se comportando como um verbo intransitivo. Em último lugar, assistir significa caber. Caber. E, nesse caso, a regência também irá mudar. Quando significar caber, o verbo assistir vai ser transitivo indireto, vai exigir um complemento, um objeto indireto, a partir da preposição a. Então fica assistir ao aluno prestar muita atenção nas aulas de língua portuguesa, nessas aulas aqui, tá? Então cabe ao aluno, perceba, precisa da preposição. Tudo bem? Assiste ao professor o direito de aplicar uma avaliação. Ou seja, cabe ao professor, é direito dele, tudo bem? Por isso, nós teremos, nesse sentido, um verbo transitivo indireto. Bom, aqui nós vamos lembrar o nosso primeiro quadrinho, o verbo esquecer e lembrar. Esses verbos, eles se comportam da mesma maneira, segundo a regência, tá? Quando eles não são pronominais, eles não precisam de preposição. Professor, o que é um verbo pronominal? O verbo pronominal, gente, é aquele que é acompanhado de pronome, em especial o si, o mi e o nos. Esses pronomes se anexam ao verbo esquecer e lembrar, no caso, eles dão aquela ideia de que o sujeito faz a ação e ao mesmo tempo aquela ação recai sobre o sujeito. Isso é um verbo pronominal. Então, quando não aparecer o si, o mi e o nos ao lado de esquecer e lembrar, tanto faz, seja antes desses verbos ou depois desses verbos, o complemento virá sem preposição. Esqueci o nome dela e não esqueci do nome dela. Percebe? Porque o do seria o de, preposição, mais o artigo. Então, esqueci o nome dela é a forma correta. Já quando o pronominal, quando vier acompanhado antes do verbo ou depois de si, nos e mi, sim, nós teremos a preposição de acompanhando estes verbos. Veja, lembrei-me do nome de todos. Veja, lembrei, mais o pronome me. Não se esqueça de desligar a lâmpada. Olha só, esquecer antes o pronome. Tudo bem? Olha a preposição de desligar. Então, o complemento de desligar a lâmpada é encabeçado a partir da preposição de, porque o verbo esquecer, nesse contexto, é pronominal. E a gente volta lá no nosso primeiro quadrinho. Veja, quando ela diz, eles nunca lembram de uma data importante. Veja, esse verbo não é pronominal. Não deveria ter esta preposição. Então, dentro desse contexto, essa frase está incorreta. Voltando para o nosso caso, o verbo agradar. O verbo agradar tem pelo menos dois sentidos e vai exigir regência diferente. Veja, no sentido de acariciar, de mimar, fazer um afago, certo? Ele se comportará como verbo transitivo direto, portanto, o seu objeto não precisará de preposição. Olha só, a mãe agradou o bebê de colo, ou seja, ela fez um afago, um carinho, percebe? Já quando o verbo agradar estiver no sentido de satisfazer, de contentar, aí sim, nós teremos esse verbo vai mudar a regência, será transitivo indireto e vai exigir a preposição a. O fiel agradou, certo? A Deus. Os empresários agradaram ao governo. Perceba, o sentido aqui é de satisfazer, não é de fazer carinho, ok? O verbo chegar e ir.
Existem algumas regências para eles, mas as que mais causam confusão na hora de fazermos a aplicação é justamente quando eles dão essa ideia de movimentação, tá? Em geral, nós usamos a preposição em. Vou no dentista. Não. A exigência é da preposição, estou apontando para vocês, preposição a e não a preposição em. Então, o correto gramaticalmente é vou ao dentista, vou ao consultório, vou à faculdade. No caso, faculdade é feminina, então esse a é com acento grave, porque indica a preposição mais o a, artigo que acompanha o substantivo feminino, faculdade. Cheguei a Belo Horizonte, não cheguei em Belo Horizonte. Tudo bem? Essa piada aqui ela é bem antiga, mas sempre vale a pena lembrar. Olha só, o rapaz está passando no carro por uma estrada e tem um homem, um caipira, sentado sobre uma pedra. E o rapaz, muito importante, óculos escuros, diz, essa estrada vai para São Paulo? E ele responde, sei não, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Ele usa o registro dele, de uma pessoa que não foi para uma escola, então o registro social dele. Mas veja, a pergunta do rapaz, essa estrada vai para São Paulo? A gente está entendendo que o verbo ir, ele exige a preposição a e não a preposição em e nem a preposição para, que é o caso aqui. Então seria, essa estrada vai a São Paulo? Tudo bem? Namorar também causa algumas confusões. Gente, namorar é transitivo direto. Ele não vai exigir a preposição com, como geralmente a gente diz. A fulano namora com Beltrano, Maria namora com Bernardo. Não, namorar é transitivo direto e algumas vezes intransitivo. Ele não vai exigir preposição com. Eu namoro Rafael, olha, eu namoro Rafael e não com Rafael. Ela namora em segredo. Professor, esse em aqui, isso aqui não é complemento do verbo namora. Em segredo é o modo como ela namora, portanto, é o adjunto adverbial de modo. Nesse caso, namora é um verbo intransitivo. Olha só essa frase, essa charge. Seja sincera, o rapaz diz. Você está namorando comigo ou com a minha carteira? Ela fica espantada, com essa pergunta. Bem, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o verbo namorar, nós temos uma locução verbal, o verbo estar, verbo auxiliar, e namorando, o verbo principal. Comigo é a junção da preposição com mais o antigo pronome migo, que se refere ao mim, Está namorando, entre aspas, com mim, Comigo, junta tudo. Ou seja, está incorreto gramaticalmente. Por quê? Namorando não exige, não precisa da preposição com, ou com a minha carteira, tá? Não está correto gramaticalmente. Visar. O visar tem pelo menos 3 sentidos. O primeiro sentido é mirar, apontar para alvo. Nesse caso, o verbo visar será transitivo direto, o seu complemento não tem preposição. Então, disparou o tiro visando o alvo, percebe? O alvo completa visando e é sem preposição. No sentido de dar visto, de fazer uma rubrica, certo? Também é usado sem preposição. Visaram os documentos, visaram os cheques, visaram as promissórias. Esse as é sem acento grave, porque nesse caso é no sentido de dar visto, de rubricar, portanto não tem a preposição a. Visaram as promissórias, esse as na verdade é apenas, tão somente, o artigo feminino que acompanha o substantivo feminino promissórias. No sentido de ter em vista, de ter como objetivo, aí sim, o verbo visar será transitivo indireto e vai necessitar de um complemento a partir de uma preposição, e a preposição é a. Viso a uma melhor situação. Olha só, a uma melhor situação. Tudo bem? Esse a é a preposição do verbo visar. E eu pergunto para vocês, desses 3 sentidos que nós falamos do verbo visar, aqui visamos a aprendizagem. Visamos nesse contexto, estou apontando aqui para vocês, olha só. Nesse contexto, significa alvo, significa dar vista, rubricar, ou objetivo?
Veja, se for alvo ou rubricar, não tem preposição, esse acento grave aqui, indicando a crase, está incorreto. Mas se for o sentido de ter como objetivo, ok, vai receber a preposição a e aqui estaria correto. Qual dos três sentidos? O que vocês dizem? Muito bem. É o terceiro, né? Aqui visamos, olha, é o objetivo, a que se pretende chegar. Portanto, essa frase está correta. Aspirar, eu vou trabalhar dois sentidos de aspirar, tá bom? Aspirar, ela tem o sentido de cheirar. Nesse caso, não tem preposição, é um verbo transitivo direto. O seu complemento, o objeto direto, não tem preposição. Então fica, aspiraram as fragrâncias dos perfumes. Percebe? Esse as não é preposição. Esse as é o artigo que acompanha o substantivo feminino. Já no segundo exemplo, segundo caso, se tiver no sentido de pretender, ter como objetivo, aí sim, aspirar será transitivo indireto e vai necessitar da preposição a, tá? Visar no sentido de ter como objetivo. Olha, aspiravam a cargos melhores. Este a, sim, é uma preposição, porque aspirar nesse contexto é pretender, é ter como finalidade, como objetivo. Um outro verbo, olha, cai muito em concurso esse verbo, tá? É o implicar. Gente, o implicar, fiquem atentos, o implicar no sentido de ter consequências, ele não exige preposição, certo? Então olha a frase, o cancelamento do cartão implicará a uma multa. Não, esse a seria uma preposição. Aqui é ter consequência, o cancelamento do cartão implicará uma multa, percebe? No entanto, quando implicar for no sentido de provocar, fazer uma zoação, antipatizar, nesse contexto, implicar vai sim exigir a preposição a, tá bom? Vai exigir uma preposição, no caso aqui o com, olha. As crianças viviam implicando com o mais novo, tudo bem? Então, implicar no sentido de provocar, antipatizar, irritar, nesse contexto, sim, implicar vai ter preposição. Bem, eu quero apresentar para vocês aqui um poema de um nobre colega nosso, que trabalha conosco, que é o gerente de filmagens aqui das nossas aulas. Ele também é poeta, Calixto Dias. Ele fez uma poesia muito interessante. Apenas um trechinho dessa poesia, tá? Um convite a viver Parnaíba. Viver Parnaíba fazendo caminhada na São Sebastião, viver Parnaíba comendo panelada cedinho na manhã do mercado de Fátima, viver Parnaíba fazendo negócio no troca-troca, viver Parnaíba jogando damas no bar Carnaúba, na Praça da Graça, viva Parnaíba jogando conversa fora, no final da tarde nas calçadas, viva Parnaíba fazendo poses para fotos na Praça do Amor, viva Parnaíba tirando o sal da praia na Lagoa do Portinho. Olha, ele usa muito esse verbo viva, que não, no caso não é interjeição, tá, gente? No caso aqui, o verbo vem de viver e o verbo viver ele se comporta ora como intransitivo, ora como transitivo direto. Nesse contexto, viva aqui, o poeta Calixto Dias está falando no sentido de experimentar, de vivenciar, de desfrutar Parnaíba. Portanto, nesse contexto, viva assume a regência de transitivo direto e Parnaíba seria esse complemento desse verbo, tá? Então, em outras palavras, o poeta está dizendo para a gente experimentar Parnaíba, desfrutar do melhor de Parnaíba. E a poesia toda fala sobre isso, pontos turísticos, ruas, coisas bem importantes aqui de nossa cidade, tá bom? Então, um tributo à nossa querida cidade de Parnaíba. E, para finalizar, a sugestão da leitura, um livro maravilhoso, um suspense policial fantástico, O Chamado do Coco. Tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, tudo de bom, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós estudaremos a geometria com o assunto retas e ângulos. Então, pessoal, hoje nós iremos estudar a geometria com os temas retas e ângulos.
Quando as unidades de alguns empreendimentos imobiliários começam a ser vendidos, antes de sua construção, é comum apresentar aos possíveis compradores uma maquete. Ou seja, a maquete é um modelo em escala que mostra como ficará o imóvel após ser construído. E aqui, como você pode observar, nós temos 2 prédios e essas maquetes, elas permitem visualizar com detalhes como será cada instalação desse empreendimento, para que o comprador se convença de que é um bom negócio comprar um prédio desse aqui, um apartamento desse. Na fabricação desses modelos, são aplicados muitos conhecimentos geométricos, como as formas geométricas planas e não planas, o paralelismo e perpendicularismo, ângulos e outros, né? É claro que quando olhamos para uma imagem como essa, da maquete, a gente consegue visualizar formas geométricas que lembram quadrados, né? Que lembram também retângulos, né? Se pegarmos aqui essa parte toda, retas paralelas, né? Então tem uma infinidade de formas geométricas que estão contidas aqui nessa imagem. Aqui nós também temos outras imagens e podemos perceber ângulos formados por 2 retas paralelas e uma transversal, né? Nós temos várias retas paralelas, tanto na vertical quanto na horizontal, tá certo? E também aqui na parte interna dos prédios, né, dos apartamentos ou das casas, nós temos também janelas, nós temos móveis, né, paredes que também formam, né, essas retas paralelas. Olha só, retas paralelas e transversais também. Aqui nós temos uma ponte que também está cheio de formas geométricas. Aqui os trilhos do trem, onde nós temos 2 retas paralelas. Esse é um belo exemplo de retas paralelas, tanto aqui nessa parte do ferro, quanto nessas madeiras, né? Nessa parte que fica sustentando os trilhos, elas ficam também de formas paralelas. Olha só o tanto de reta paralela que tem aqui, ó. 1, 2, 3. E aqui, pessoal, nós temos mais exemplos de posições relativas de 2 retas no plano. Observe, quando são dadas instruções para que alguém possa chegar a um lugar que não conhece, são usadas expressões como: essa rua cruza determinada avenida, ou então, essa rua é paralela a determinada avenida. Aqui ele faz algumas perguntas. Você costuma usar esses termos, né? Quando vai dizer um endereço, uma localidade, para alguém que está procurando uma casa, você está perguntando se você costuma ou já fez isso algumas vezes, né? Aqui, na outra situação, na planta ao lado, que está aqui, que nós vamos já olhar, né? Qual é a rua paralela à rua Pitangueiras? E dessa outra, quais as ruas que cruzam a rua Onda? Então agora nós vamos puxar aqui a folha para ver, né, uma parte do mapa da cidade, onde tem algumas ruas que se cruzam e algumas que são paralelas. E já respondendo lá o que lemos agora há pouco, lá perguntava qual a rua que é paralela à rua Pitangueiras, né? Paralela é aquela que fica ao lado. Olha só, a rua Pitangueiras é essa aqui, a rua Onda, que é essa outra, é paralela. Pode ver que é como se fossem os trilhos do trem. Por mais que a gente aumente aqui essas ruas, elas nunca vão se encontrar. Essas distâncias são sempre as mesmas. Por isso, por mais que elas se prolonguem, nunca se encontrarão, né? Esse tipo de retas são chamadas de retas paralelas. Ali nós lemos agora há pouco que perguntava: e quais ruas cruzam a rua Onda? Né? Cruzar é passar sobre a rua. Vejam só, quem que cruza a rua Onda? Nós temos aqui, ó, a rua Mar, ela cruza a rua Onda, ó. A rua Vale também cruza a rua Onda, ó. Tá certo? Então nós temos 2 ruas que cruzam a rua Onda, que é a rua Vale e a rua Mar. E nessa planta que nós acabamos de ver, veja só, as ruas paralelas lembram retas paralelas e as ruas que se cruzam lembram retas concorrentes. Nós iremos ver agora com detalhes o que são retas paralelas e o que são retas concorrentes. Acho até que vocês já perceberam a diferença entre ruas paralelas e ruas concorrentes, né? Ruas que se cruzam.
E aqui estão alguns exemplos para a gente ver esses detalhes. Olha só, duas retas de um mesmo plano, elas são paralelas quando não tem pontos em comum. Aqui está o exemplo. Pontos em comum significa parte dessa reta que toca nessa aqui. Ou seja, se a gente prolongar essa reta e prolongar essa aqui também, elas não se encontrarão. Ou seja, não terão pontos em comum. Como nesse caso aqui, ó. Isso aqui é um ponto em comum, porque pertence a essa reta e também a essa outra. E aqui, pessoal, nós temos duas retas de um plano são concorrentes quando tem apenas um ponto em comum. Ou seja, quando elas se cruzam em um único ponto, né? Isso é que chama de retas concorrentes. Nós temos dois exemplos, esse aqui e esse. Pode ver que a reta W cruzou a reta V no ponto P. Ok? Nessa situação aqui, também nós temos retas concorrentes, tá certo? Olha só, a reta R, ela se cruza, né, com a reta T, formando aqui ângulos de 90 graus. Quando elas se cruzam formando ângulos de 90 graus, além de concorrentes, elas também são chamadas de retas perpendiculares. É fácil diferenciar. Retas perpendiculares se cruzam formando ângulos de 90 graus. Retas concorrentes somente, elas se cruzam e os ângulos aqui são agudos e obtusos. Essa é a diferença básica. E aqui, pessoal, nós temos essa observação. Veja só. Duas retas contidas em um mesmo plano são coincidentes quando têm os pontos em comum, ou seja, quando todos os pontos da reta C também são da reta D. Aí, como uma está sobre a outra, a gente pensa até que só tem uma reta, mas sabemos que não tem apenas uma reta porque aqui está a simbologia dizendo que a reta C é igual à reta D, né? Ela está coincidindo com a reta D, por isso o nome retas coincidentes, né? E aqui nós temos outros exemplos para reforçar ainda mais, ó. Reta B e reta A são concorrentes. Reta C e reta D são concorrentes, mas também são chamadas de perpendiculares. Olha aqui o ângulo de 90 graus. Vamos puxar um pouquinho mais para cá, porque aqui nós temos duas retas paralelas, né? A reta E e a reta B são paralelas porque não tem pontos em comum. Se prolongarmos essa reta e também essa, nenhum desses pontos aqui atingirão esse aqui, tá certo? Ficarão para sempre uma do lado da outra. Indo um pouquinho mais para cá, nós temos as retas transversais. Transversais, ela, como lá na planta da cidade, são aquelas retas que cruzam uma sobre a outra. Aqui nós temos a reta H, aqui nós temos a reta G. E transversal a ela teve aqui a reta I. Olha só. Quando essas retas se cruzam, formam-se vários ângulos, que a gente também ainda vai estudar isso aí com calma. E aqui, pessoal, para finalizar, estão as coincidentes, né? Olha só, nós temos a J e K. As retas, elas recebem a denominação através de letras minúsculas. Aqui eu estou sabendo que tem a reta J e a reta K, que está uma sobre a outra. Todos os pontos da reta J também são os pontos da reta K. Por isso que a gente pensa que só tem uma reta, mas na verdade elas são coincidentes por coincidirem esses mesmos pontos. E agora, pessoal, nós daremos início às primeiras atividades envolvendo essas retas, né? Nós começaremos com as retas que se cruzam, não? Que são as retas concorrentes. Na primeira questão, olha só, observando cada figura, dê as medidas x e y indicadas. E a primeira questão diz o seguinte, olha só, observando cada figura, dê as medidas x e y indicadas. Essas medidas x e y que estão aqui nessas figuras representam os ângulos formados pelas retas que se cruzaram, né? Por essas retas concorrentes. Então, agora nós vamos aprender como é que se chamam esses ângulos e como é que a gente calcula, como é que a gente encontra o valor de cada um deles aqui. E aqui, como você está observando na letra A, as pernas da mesa de engomar se cruzaram, formando 4 ângulos, né? O ângulo de 80 graus, o ângulo X, o ângulo Y e aqui o ângulo Y. Por que ele colocou Y e Y? Porque quando as retas se cruzam, elas formam ângulos opostos pelo vértice. Esse ângulo Y e Y aqui também significa que eles têm valores iguais.
Se a gente souber quanto é que vale esse ângulo aqui, estamos também descobrindo o valor desse outro, tá certo? Então vamos primeiramente encontrar o valor de x. Por que vamos encontrar o valor de x? Porque o ângulo oposto pelo vértice a ele vale 80, olha só. Esse x aqui, ele vale 80 graus, né? Porque eles são opostos. Ó. Esse ângulo aqui, ele é exatamente igual a esse. Se lá é 80 graus, aqui também tem que ser 80 graus. Legal. Então agora vamos para o y. Observe que quando descobrimos esse aqui, automaticamente estamos descobrindo esse outro valor. Então veja que se sairmos desse ponto aqui, esse ângulo aqui, ó, até chegar aqui, isso aqui é um ângulo de 180 graus. Ó. Desse ponto até esse aqui é meia volta que representa 180 graus. Como já sabemos que essa medida aqui vale 80, aqui para chegar em 180 tem que ser 100 graus. Com certeza absoluta, o valor de y vale 100 graus. Por quê? Porque 100 mais 80 é igual a 180. Dessa forma, como encontramos o valor y 100 desse lado, para cá também, com certeza, valerá 100 graus também. Né? Provando que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. O que é congruente? É igual. Então, esse ângulo é igual a esse, 80 e 80. Este ângulo aqui é igual a esse, 100 graus para cá e 100 graus para cá. Aqui na letra B, o procedimento é muito parecido. Observe que ele já até botou 40 graus aqui e 40 lá. Porque a gente já sabe que eles são opostos pelo vértice, são iguais. Opostos pelo vértice também é chamado também de OPV, que é a sigla, oposto pelo vértice. Então, se já sabemos que esse aqui, esse ângulo mede 40, esse aqui, ó, para formar 180, está faltando quanto? Está faltando 140. Portanto, o valor de y aqui, ó, ele vale 140 graus. Vou colocar aqui. Por que 140? Porque se eu somar 140 desse ângulo com 40 daqui, a soma dos dois vai dar 180. Dessa forma, quando encontramos esse ângulo aqui, automaticamente encontramos esse. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Essa abertura aqui é a mesma desse outro lado. Tem o mesmo valor. Portanto, o valor de x que está aqui também vale 140 graus. E está terminado aí a letra B. E aqui na letra C, nós temos um rapaz sentado numa cadeira, né, talvez na praia, e o ângulo formado pela cadeira, né, pelas partes da cadeira, são também opostos pelo vértice. Olha só, esse ângulo aqui é oposto pelo vértice com esse. E ele me deu o valor, está dizendo que esse ângulo de cima vale 110 graus. Portanto, o valor de y também, com certeza absoluta, é igual a 110 graus, sem cálculo algum. Ó, esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice. Esse ângulo aqui de 70 graus, ele é exatamente igual a esse outro aqui. Portanto, com certeza absoluta, o valor de x também mede 70 graus. Por quê? Porque esse ângulo aqui e esse também são opostos pelo vértice. Veja que após a resolução daquelas 3 letras da primeira questão, agora nós não teremos nenhuma dificuldade de resolver a segunda questão. Olha o que diz aqui, ó. Na figura abaixo, calcule as medidas x, y e z indicadas. Então, nós vamos fazer o que fizemos agora há pouco na primeira questão. Então, vamos começar respondendo logo os ângulos que são opostos pelo vértice. Tá certo? Ó, então, esse ângulo de 40 graus aqui, ele também se encontra aqui, ó. O y, ele vale 40, porque são opostos pelo vértice, tá? O vértice é esse aqui, ó. Eles ficam um de frente para o outro. Dessa forma, o valor de y também mede 40 graus. Agora, para a gente calcular o z e o x, lembrando que quando encontrarmos o x ou o z, né, o que foi encontrado primeiro já serve, né, para o outro. Então, se você observar, ó, essa abertura saindo daqui até aqui, pegando os dois ângulos, ela mede 180 graus. São ângulos suplementares. Eles também são conhecidos como ângulos, olha, suplementares. Futuramente veremos isso aqui, a gente já vai logo ganhando tempo. Ó. Suplementares. O que é que são ângulos suplementares?
São dois ângulos que juntos, né, somados, dê igual a 180 graus. Então, se a soma desses ângulos der 180 graus, eles são chamados de ângulos suplementares. Dessa forma, se aqui já vale 40, esse ângulo Z com certeza tem que ser 140. Por quê? Porque 140 mais 40 é igual a 180. Dessa forma, como embaixo, que é verde aqui, ó, esse ângulo verde mede 140, o ângulo X, com certeza absoluta, também será igual a 140, porque eles são, ó, opostos pelo vértice. E agora, pessoal, nós vamos para a classificação dos ângulos. Então, o ângulo de 90 graus, ele é também chamado de ângulo reto. Aqui nós temos o ângulo agudo, ou seja, é um ângulo menor do que 90 graus. Quando esse ângulo aqui, ó, quando essa semi-reta ela inclinar para cá, ficando menor que 90, ele vai ficar mais ou menos assim. E ele é um ângulo agudo. Portanto, sempre que o ângulo for menor que 90 graus, ele é classificado como ângulo agudo. Mas também, pessoal, nós temos ângulos que são maiores do que 90. Tá aqui, ó. Esse é o caso. Um ângulo que é maior do que 90 graus. Quando isso ocorrer, ele é chamado de ângulo obtuso. Ele é maior que 90 graus, mas ao mesmo tempo ele é menor que 180, né? Nós temos ainda, pessoal, essas outras classificações, ó. Esse ângulo aqui, que mede 180 graus, ó, igual a 180 graus, ele é denominado, ele é classificado como ângulo raso. Esse ângulo aqui, que ele é maior do que 180 graus, e ao mesmo tempo ele é menor que 360 graus, ele é chamado de ângulo côncavo. E nós temos aqui também esse ângulo que representa uma volta completa, ou seja, ele sai desse ponto, dá o giro completo e volta para a origem. Portanto, é um ângulo igual a 360 graus, 180 com 180. Veja nessa atividade. Classifique cada ângulo assinalado como reto, agudo ou obtuso. Aqui na letra A está assinalado esse ângulo aqui, ó. E como a gente vê, ele é um ângulo menor do que 90 graus. Portanto, ele é um ângulo agudo. Resposta da letra A, agudo. Na letra B, o ângulo formado pelas laterais da caixa. Então, as laterais da caixa aqui está, ó. Essa semi-reta aqui com essa, aqui está o ângulo, ó. É o ângulo de 90 graus. Aquele quadrinho que nós já falamos, ó. Aqui. Então, portanto, é o ângulo reto. Aqui na letra C, o ângulo formado pelas águas do telhado. Águas do telhado são essas inclinações desses planos, né, do telhado. Então, o ângulo que ele se refere é esse. Pode ver que ele é um ângulo maior que 90 graus. Portanto, ele é um ângulo obtuso. E aqui, pessoal, nós temos um círculo. Esse círculo ele foi dividido em 12 arcos. Cada arco desse aqui mede 30 graus. E agora nós vamos preencher esse círculo com os ângulos que nós estudamos, né? Aqui nós temos o ângulo de 180 graus, é o ângulo raso, certo? Então, olha só, 180 graus. Este aqui é o ângulo de 90 graus, é o ângulo reto. Temos aqui um ângulo agudo, né? Um ângulo menor que 90 graus, é o ângulo de 60 graus. E temos também esse outro ângulo aqui para fechar o círculo por completo, né? É um ângulo de 30 graus. Então, pessoal, 30 mais 60, 90. 90 mais 90, 180. Então, portanto, ó, lá em cima, um ângulo raso também, juntando os três ângulos, 180 graus. Aqui embaixo também 180 graus. Juntando todos, a soma dá igual a 360 graus. E é isso, pessoal. E assim a gente finaliza essa aula. Um forte abraço a todos e até a próxima.